Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos repercutir a primeira lista de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Nesse momento, a coletiva ainda está acontecendo, né? Tivemos uma bonita apresentação, homenagens. Também é o primeiro dia de trabalho do novo presidente da CBF, né, o Samir Chaude, que foi eleito no último domingo. O próprio Ancelotti chegou ao Brasil também no dia de ontem. Ele já chega colocando a mão na massa. E, cara, uma lista de 25 jogadores, 7 que atuam no futebol brasileiro. Talvez muita gente se surpreenda com essa informação. Muita gente talvez estivesse esperando mais jogadores que ele conhece, que ele já enfrentou ou que ele já trabalhou junto. Também rolou disso aí na lista. Mas o que mostra que a lista não foi feita só por ele, né? Tinha mais gente observando, ele ouviu boas recomendações. A gente pode lembrar que o Rodrigo Caetano e o Juan levaram para ele ainda nesses últimos dias dele como técnico do Real Madrid uma pré-convocação, né? Provavelmente alguns dados estatísticos, talvez alguns vídeos, enfim. E dentro disso aí ele montou uma lista e eu vou aqui opinar em cima da lista que ele montou. Obviamente eu mudaria bastante coisa, tenho certeza que você também, então quero que depois você deixe o seu pitaco nos comentários aqui embaixo, beleza? Eu vou abrir a lista aqui, vocês não vão ver, né? Só eu que vou ver aqui, mas para eu não me perder nos nomes, eu vou aqui, posição por posição, fazendo aqui algum comentário e alguma observação, beleza? Lembrando que foram 25 jogadores, nem todos aqui poderão ser relacionados nas duas partidas que vão rolar no próximo dia 5 e também no dia 10 de junho, beleza? Os goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Lembrando que o Ederson do Manchester City se lesionou na última rodada da Premier League. Condiciono a ausência dele na lista principalmente a isso. Talvez eu não esperasse aqui também o Bento, não só o Hugo Souza, porque o Bento joga no futebol da Arábia Saudita, beleza que ele já estava consolidado há algum tempo como esse terceiro goleiro da seleção, deve assumir a condição aí de reserva imediato, e o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que está se destacando aí há um bom tempo, fica aí com essa vaga momentânea ou não de terceiro goleiro. Acho que aqui não tem nenhum absurdo, tá? O Alisson deve ser o titular, e como eu sempre digo, acho que não tem como a gente ficar perdendo muito tempo debatendo se um terceiro goleiro poderia ser diferente ou não, enfim. Eu convocaria o Lucas Perry como um desses três goleiros aqui. Talvez eu tirasse o próprio Bento, já que o Hugo Souza está mais próximo aqui da gente, e o Bento, por estar jogando lá na Arábia Saudita e tal, eu não esperava que um técnico que estava trabalhando no futebol europeu tivesse tantas informações, tanto conhecimento dele, mas como a gente vai ver outros jogadores que não estão na Europa, ou que nunca jogaram na Europa, a gente pode reafirmar o que eu já disse aqui no início do vídeo, que ele não montou essa lista sozinho, beleza? Foram 9 defensores na lista. 5 a gente pode considerar como zagueiros, já que o Danilo está nela, ele que foi lateral direito, hoje em dia tem jogado mais como zagueiro, apesar de ser suplente do seu clube, o Flamengo. Mas a gente sabe que é uma liderança importante também dentro da seleção brasileira. Além do Danilo, Wesley e Wanderson na lateral direita, eu acho que ele acertou 100% na convocação desses dois jogadores. Wesley do Flamengo, uma das maiores revelações aqui do futebol brasileiro. A gente prospecta aqui num futuro bem próximo ele esteja no futebol europeu. E o Wanderson, né, lateral do Mônaco, que também vinha sendo convocado com o Dorival. Acho que até a disputa pela titularidade vai ser bastante interessante, e creio eu que esses dois devem ter sequência por mais listas. Aqui eu não convocaria nada de diferente, tá? Laterais esquerdos, ele chamou o Carlos Augusto, da Inter de Milão. Ótima oportunidade para o lateral Nerazzurri, que apesar de ser reserva no clube, entra frequentemente nas partidas, pode jogar como terceiro zagueiro, pode jogar como ala, é um lateral ofensivo, mas que também defende muito bem, bem ao estilo Brazuca. Acredito que será o titular, mas ele também chama o Alexandro do Flamengo, que foi o lateral titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo, que é um jogador experiente, que com certeza o Ancelotti acompanhou um pouco mais a carreira dele no futebol europeu, ele que atuou por Porto, atuou pela Juventus e agora está aqui como titular do rubro-negro carioca.
eu convocaria o Caio Henrique, tá? No lugar do Alexandro. Mas eu entendo, e talvez até era mais esperada a convocação do Alexandro por esse fator experiência e maior conhecimento do Ancelotti, apesar dele estar jogando no futebol brasileiro nesse momento, beleza? Os 5 zagueiros, além do Danilo, que eu já falei, o Marquinhos, do Paris Saint-Germain, provavelmente será o titular, doa quem doer, sei que tem muita gente que não gosta do Marquinhos, mas é o melhor ou um dos melhores zagueiros brasileiros do momento, gente. Acho que não tem de onde correr disso aí. Léo Ortiz, do Flamengo, também muito boa convocação. Provavelmente será o reserva imediato do Marquinhos. Beraldo, do Paris Saint-Germain, um cara que também pode jogar na lateral esquerda. Hoje ele é reserva no seu clube, mas também tem algumas convocações recentes. E o Alexandro do Lille. Esse aqui é o Alexandro do Lille, né, que enfrentou, inclusive, o Ancelotti na fase de Liga da Champions, que fez uma boa campanha na Champions, inclusive se classificando, né, para a fase de mata-mata. Se eu não me engano, até ficou entre os 8 primeiros na fase de Liga. O Lille que foi muito bem nessa temporada. Ouço falar muito bem do Alexandro, mas estaria mentindo se eu soubesse profundamente como esse jogador atua, se eu fosse um profundo acompanhante ali do Lille na temporada europeia, beleza? Mas é uma novidade aí interessante. Senti falta aqui do Murilo, tá? Murilo do Nottingham Forest, que estava tendo sequência, porém não fez uma boa apresentação quando foi oportunizado contra a Argentina. Falhou em alguns dos gols, né? Principalmente um deles, eu acho que ele falhou demais, mas eu acho que ele merecia um pouco mais de sequência. Também fico na dúvida se a convocação dele e esse merecimento da convocação dele não seja uma coisa mais de momento. Mas como ele tem uma idade para a gente prospectar um futuro relativamente longo, né, dentro da seleção, eu esperava que ele estivesse na lista mais vezes. Ele demorou até para aparecer e agora na primeira lista, pelo menos do Ancelotti, ele já não aparece mais, tá? Mas acredito que ele será oportunizado outras vezes se ele continuar mantendo o bom nível dessa temporada. Tem tudo para trocar de clube agora também. Alguns grandes clubes, especialmente da Premier League, estão de olho no Murilo. Então provavelmente ele vai ter um holofote ainda maior em cima dele. O Ancelotti vai ter mais tempo para poder observar esse jogador, beleza? No meio-campo, ele não chama camisas 10, né? Alguns jogadores da lista, tanto aqui no meio-campo quanto entre os atacantes, podem até fazer a função. Mas como ele chama 6 jogadores que são mais volantes, ou aqueles meio-campistas que podem jogar mais como segundo homem, ou até numa trinca de volantes, né? Jogadores que são mais interiores de posse de bola, ou até protetores de defesa, creio eu que ele pensa muito mais num time jogando no 4-3-3, ou com 3 meio-campistas que possam ajudar mais na defesa, do que em ter a figura do camisa 10, beleza? Então ele chama Andreas Pereira, bom nome, né, jogador ali do Fulham. Eu já pedi a convocação dele algumas vezes, talvez nessa lista de agora eu não chamasse, mas eu não vejo nenhum absurdo no nome dele estar na lista. Andrei Santos, do Strasbourg, mais um aqui que a gente ouve melhor falar do que de fato ver jogar. Falando de mim, tá? Eu não acompanho tão bem assim a temporada do futebol francês no Strasbourg, beleza? Andrei Santos é muito bom jogador, a gente conhece ele aqui do futebol brasileiro, quando ele atuou pelo Vasco, seleção brasileira de base também. Lembrando que ele pertence ao Chelsea, será reincorporado ao elenco do Chelsea para a disputa do Mundial de Clubes. Bruno Guimarães provavelmente será titular, né? Ao lado do Casemiro, que finalmente está de volta aí à seleção. Casemiro que trabalhou tanto tempo aí com o Ancelotti no Real Madrid, atual jogador do Manchester United. Acho que não falei o clube do Bruno Guimarães, mas vocês já sabem, né? Jogador do Newcastle. Ederson da Atalanta, outro também que o Ancelotti... Tinha até rumores que ele estava indicando esse nome para o Real Madrid, caso ele continuasse por lá. Ele é um profundo conhecedor do futebol italiano, acompanha com naturalidade o futebol de seu país de origem, então o Ederson é um jogador aí que era esperado também que fosse convocado e que eu também convocaria. E o Gerson do Flamengo, que bom que o Gerson continua na lista. Gerson que está jogando muita bola lá no Flamengo, jogando mais como um meia aberto pela direita, um falso ponta, um winger, verdade, mas é um jogador aí que pode fazer muito bem essa função de terceiro homem de meio de campo ou até segundo, beleza? Dependendo do sistema tático que ele vai utilizar.
Aqui a gente sente falta do André, que é um jogador selecionável, o Joelinton, que foi citado pelo Ancelotti nesse comecinho da entrevista como um jogador que está lesionado, mas só dele ter o seu nome citado mostra que ele realmente está no radar. Aqui do futebol brasileiro, eu gostaria de ver o Alan Patrick sendo oportunizado também. Infelizmente, ele não foi convocado, nenhum camisa 10 de fato foi. Então, assim, os meio-campistas que o Ancelotti chamou foram muito mais numa pegada mais de se jogar com três, de um tripé ali, né, de meio-campo, tá? Eu até chamaria 4 volantes e os 4 estão aqui na lista: Casemiro, Bruno, Ederson e Gerson. Mas ele também chamou o Andrei, também chamou o Andreas, estão muito bem convocados também, beleza? Atacantes, Antony de volta à seleção. De fato, o Antony está fazendo uma ótima metade, né, segunda metade de temporada aí com o Real Betis. É um jogador que esteve na última Copa do Mundo, esteve no Manchester United, não foi bem. Porém, a convocação dele me incomoda um pouco, cara, porque mostra que é muito mais pelo momento. E se ele parar de jogar bem, ele não vai ser mais convocado. E eu não gosto desse tipo de convocação, sabe? Que é muito mais pautada em fazer com que a seleção brasileira seja um prêmio para quem tá jogando bem. Eu acho que a gente tem que pensar na montagem de um time. O Antony tá jogando bem, tá merecendo, beleza, mas quando ele foi testado num nível mais alto, ele não entregou. Sei que muita gente vai discordar de mim nesse ponto, mas confesso que eu não convocaria o Antony, tá? Mas até na ausência do Rodrigo, né, que meio que já estava acordado, né, com o Ancelotti, que ele não seria convocado nesse primeiro momento, né, ele teve ali uns últimos dias no Real Madrid de indisponibilidade, alguns até especularam se ele não tinha brigado com o treinador, mas tanto o treinador quanto o jogador fizeram questão de desmentir. O Rodrigo até chegou a postar, né, para que as pessoas parassem de inventar histórias, e ele ali tratando de uma lesão e tudo mais, enfim. Endrick também está lesionado. Eu até não esperava que o Endrick fosse convocado por conta da baixa minutagem lá no Real Madrid, mas ele também não foi chamado. Além do Antony, Estevão do Palmeiras, que bom que o Estevão foi mantido na lista, jovem jogador aí que daqui a pouco vai estar no Chelsea, muito bom jogador, é um dos que pode jogar como camisa 10. Gabriel Martinelli do Arsenal, eu tinha o feeling que ele iria ser convocado, apesar de, nesse momento, eu não convocar. Eu até prefiro o Savinho do Manchester City, mas entendo que como o Savinho não é titular absoluto no City, Gabriel Martinelli o é no Arsenal, a preferência aí foi pro Martinelli, que é até mais testado dentro da seleção brasileira também. Não é nenhum absurdo a convocação do Martinelli, apesar de que eu não faria. Eu também não faria a do Matheus Cunha, que é um centroavante, que vinha jogando ali como camisa 10, às vezes até como segundo atacante também. É um bom jogador, mas eu acho que talvez não seja suficiente, cara, para a seleção brasileira. Eu gosto de jogadores com um nível mais alto do que o dele. Ah, mas ele tá falando isso que joga no Wolverhampton? Não. Ele, inclusive, foi contratado pelo Manchester United. Já jogou no Atlético de Madrid, não foi tão bem assim. Jogou no Leipzig, não impressionou. Acho que a melhor fase do Matheus Cunha foi ali quando ele jogou, inclusive foi titular na Olimpíada, jogando como camisa 9. Agora tá jogando como um camisa 10, né? Lá no Wolverhampton. Fez uma temporada ok, mas para mim insuficiente, tá? Pro retorno dele à seleção brasileira. Mas o Ancelotti chamou. Boa sorte pro jogador. Rafinha, não precisa tecer muitos comentários sobre ele, né? O melhor brasileiro da temporada europeia. Vinícius Júnior era uma das poucas unanimidades. E, gente, quando eu digo unanimidade, não é que ele vai ser titular. É que todo mundo convocaria. Eu não tô falando que... E outra coisa, eu acho até que ele vai ser titular. Mas não é que eu diga que ele seja unanimidade porque ele tá jogando bem, tá performando bem na seleção brasileira. Não é isso. A gente sabe que o Vini do Real Madrid é um Vini diferenciado. Inclusive, o Vini do Real Madrid era comandado pelo Ancelotti. E esse Vini a gente ainda não viu em tantos jogos assim na seleção. Mas quando eu chamo o Vini de unanimidade, é porque eu acho que não tem nenhum maluco que não convocaria o Vini nesse momento, tá? Eu usei a palavra unanimidade num outro vídeo aí, e alguém me mal interpretou e eu tive que explicar nos comentários, então para não haver mais interpretações, eu estou explicando aqui a palavra unanimidade, beleza? E o Richarlison, do Tottenham, que trabalhou com o Ancelotti no Everton, que era muito elogiado pelo Ancelotti. O Ancelotti chegou exageradamente e erradamente, quem sou eu para discordar do Ancelotti, né?
Mas acho que até para dar moral pro jogador, chegou a dizer que ele era um dos 10 melhores com quem ele já trabalhou. Bem menos, né, Carlito? Você já trabalhou com jogadores muito melhores. Mas o Richarlison é um homem de confiança do treinador, é um cara que o treinador conhece, né? Acabou de ganhar um título, né, com o Tottenham. É um cara versátil, joga como 9, joga como ponta. Para mim ele é um segundo atacante, né, de origem. Na indisponibilidade de vários jogadores lesionados, acho que era uma convocação esperada. Repito, convocação esperada não quer dizer que eu faria. Eu não faria, mas eu esperava que o Ancelotti fizesse. Mas, cara, numa lista que tem muitos jogadores do futebol brasileiro, eu esperava o Pedro. Possivelmente ou provavelmente o Pedro não foi chamado, porque ele voltou de uma longa lesão recentemente, ele ainda não está 100% para jogar 90 minutos, ele jogou 90 minutos agora na Copa do Brasil e só, né, contra o Botafogo da Paraíba, né, no jogo de volta, foi bem, inclusive ele já voltou bem, voltou a ser o grande Pedro que a gente viu antes da lesão, mas deve-se ter ali um pé no freio ali com esse jogador. Uma vez que ele tenha chamado jogadores do futebol brasileiro, eu esperava o Pedro, no mínimo, na lista. E aí o grande debate, cara, é o Neymar, se ele deveria ter sido convocado, se não, enfim. Cara, eu sei que o Neymar, ele divide opiniões, né? Eu, nesse momento, ainda não convocaria, assim como o Ancelotti não convocou. Tem informações de que o Ancelotti entrou em contato com o Neymar, né, para poder, né, saber um pouco das condições dele, enfim. Talvez até ouvir do Neymar se ele gostaria de estar inserido agora ou não, a gente não sabe exatamente qual foi o papo. Nesse momento tá rolando a entrevista do Ancelotti, enquanto eu tô gravando. Provavelmente ele foi convocado, foi perguntado sobre isso aí, e ele deve ter explicado, né, o porquê de ter deixado o Neymar fora ou não. Como eu disse, cara, existem bônus e ônus, cara, de você ter o Neymar na seleção nesse momento, assim como tê-lo fora. Eu acho que o Neymar, se ele estivesse na seleção, ele já poderia entender mais, né, do ponto de vista tático, o que o Ancelotti queria. Ele já poderia também acelerar essa questão do ritmo de jogo, ganhando, entrando alguns minutos. Não é só porque ele foi convocado que ele poderia jogar, né, mas também tem um ônus de também ele poderia estar treinando mais e, iminentemente, também se lesionando lá na seleção, num ritmo mais alto contra jogadores melhores, com um nível de exigência também maior. Num jogo de eliminatória da Copa, que é um jogo valendo, futebol sul-americano é um futebol bastante pegado, então isso poderia atrapalhar a recuperação, né, e a sequência física e clínica do Neymar. Eu só acho que a gente não deve tratar o Neymar como um cara que é fundamental para a seleção brasileira. Eu já ouvi dessa forma. Eu já tive a opinião de que o time tem que girar em torno dele, no sentido de que ele é o nosso melhor jogador da posição de 10, que hoje é a melhor posição para ele. Mas como eu disse, o Ancelotti, nessa primeira lista, meio que sinaliza que o time dele não vai ter esse 10. Então, não vejo utilidade para o Neymar nesse possível sistema tático ali de 3 jogadores mais contidos no meio campo, né, e 3 atacantes. Provavelmente será o que o Ancelotti vai usar. O Neymar não funciona mais como ponta esquerda. Eu não acredito no Neymar jogando como falso 9 ou como centroavante improvisado. E, cara, o Neymar fora da lista também é uma boa sinalização para ele de que só estar disponível para jogar 20 minutos numa partida, 30 na outra, 45 eventualmente numa outra, ainda não é suficiente para fazê-lo merecer voltar à seleção. Então eu acho que o Neymar, a convocação do Neymar, esse tópico, ele deve ser debatido. Eu nunca gosto de escolher um lado extremo. Tem que ser de qualquer jeito. Não, não tem que ser nunca mais. Não, eu prefiro a ponderação, tá? Então acho que o Neymar pode aparecer em novas listas, pode aparecer e não ser titular, tá? Ele pode fazer parte ali do processo, mas ser um jogador importante no banco. Ele não precisa ser tratado como jogador fundamental na nossa seleção, beleza? Eu gostaria de fazer uma comparação, inclusive, do Neymar, e essa que possivelmente é a última chance dele, né, de estar numa Copa do Mundo, ele que já esteve em 3, provavelmente após 2026 ele não será mais considerado para uma Copa. Eu gostaria de comparar essa situação com a situação da Marta na seleção feminina, por exemplo. Todo mundo sabe que a Marta é o Pelé do futebol feminino.
mas todo mundo sabe também que ela sofre bastante com lesões, que ela está numa idade avançada. E, cara, os últimos anos dela na seleção feminina foi tratado com respeito, porém, ela não foi vista como uma jogadora fundamentalmente importante para ser titular. Ela foi ali uma reserva importante, sendo titular ali pontualmente em um jogo ou outro. Eu acho que desta mesma forma o Neymar deve ser tratado na seleção principal, beleza? Na seleção masculina, melhor dizendo. Então, cara, num saldo da lista eu faria bastante coisas diferentes, tá? Do Ancelotti. Eu entendo que é uma primeira lista em que ele meio que se deixa levar também por informações de fora. Acho que a gente vai começar a desenhar realmente uma convocação de seleção e a montagem de um grupo para a Copa a partir da segunda lista dele, que aí ele vai estar com muito mais tempo para observar, para trabalhar, para focar 100% nesse novo trabalho dele, que é a seleção brasileira. Não vamos nos esquecer que há 2 dias atrás ele estava tendo a sua despedida no Real Madrid, seu último jogo no Real Madrid, e uma semana atrás ele estava vivo na disputa de um título com o Real Madrid, que era o título de La Liga. Então, com certeza, ele ainda não teve tempo para poder elaborar uma lista com calma. Tanto que ele chama até 2 jogadores a mais, né, nessa lista. Vai ter que fazer alguns cortes ali de relacionados. Provavelmente vai ter algum corte aqui de lesionado, a gente espera que não, né, mas sempre tem. E aí ele vai ter que cortar um jogador e não necessariamente convocar outro, porque já tem jogadores a mais na lista, enfim. Eu acho que eu já pontuei bastante coisa. Não tem por que eu ficar falando mais aqui do que eu faria de diferente, já falei. Mas só analisando aqui essa lista de atacantes, que tem 2, 4, 6, 7 jogadores, a gente tem o Antony, que é essencialmente ponta direita, o Martinelli, que é essencialmente ponta esquerda, assim como o Vinícius Júnior. Aí nós temos o Estevão, que pode jogar pela direita e pelo meio, o Rafinha, que pode fazer direita, meio e esquerda, Richarlison, que pode jogar nas 2 pontas e como centroavante, Matheus Cunha, que pode jogar como 10 e também como 9. Então a gente tem alguns jogadores bem versáteis aqui nessa seleção. Olhando para a lista e tentando imaginar um time titular, eu acredito que o Alisson vai ser o nosso goleiro. Cara, eu tenho medo do Danilo manter a titularidade na lateral direita, cara. Eu espero que não. Aí eu acho que vai ficar entre Wanderson e Wesley mesmo na lateral direita. O Danilo vai ser ali uma liderança importante, até para ambientar o Ancelotti e tal, mas que vai ser reserva num primeiro momento. Então a zaga deve ser formada pelo Marquinhos e talvez o Alexandro ou até mesmo o Beraldo, cara, pela esquerda, beleza? E na lateral esquerda, o Carlos Augusto seria a minha escolha, tá? Como titular. No meio-campo, creio eu que Casemiro, Bruno. E aí vamos ver as observações dele em relação a Ederson e Gerson. Acho que essa terceira vaga vai ficar com um dos dois. E aí no ataque é Rafinha de um lado, Vinícius do outro. E ou Matheus Cunha ou Richarlison ali brigando por uma posição de centroavante, beleza? Tentando pensar aqui com a cabeça do Ancelotti, tentando imaginar esse 4-3-3, que é o que fica mais bem desenhado para mim, diante dessa lista e das características dos jogadores que ele convocou, creio eu que não deve sair muito disso aqui, o time titular, beleza? Mas eu quero que você dê o seu feedback aí sobre a minha análise, mas também sobre a lista de Dom Carleto. Te agradou? Não te agradou? Você esperava mais? Você achou perfeita? O que você faria de diferente? Qual é o seu time titular? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas sempre com respeito, por favor, a opiniões contrárias, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!